Gostaria de pedir que os irmãos abram suas Bíblias na carta de Tiago. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta manhã. Carta de Tiago, capítulo 1. Nós iremos ler dos versos 2 a 4. Começamos uma série de exposições na carta de Tiago. Vimos a importância de estudar essa carta tão maravilhosa. Tiago é uma carta prática, com assuntos muito pertinentes ao que nós estamos vivendo nos nossos dias. Tiago é muito diferente das cartas que estamos acostumados do apóstolo Paulo, né, onde Paulo se apresenta, geralmente ele faz uma saudação, ele ora, e depois ele entra no corpo da carta com a doutrina. Tiago é muito diferente, né? Tiago é muito rápido, e nós vamos ver isso no versículo 2 de sua carta. No versículo 1 ele se apresenta, diz que é um servo de Deus, que está escrevendo as tribos que estão dispersas, e no versículo 2 ele já vai entrar dizendo sobre as provações. Tiago 1, versículo 2 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Senhor, mais uma vez, ó Pai, eu peço a Ti que o Senhor, ó Pai, use de Tua misericórdia, de Tua graça, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender, a viver, ó Pai, e que essa palavra frutifique em nossos corações, para que possamos, a partir de hoje já, exercitá-la em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus é que eu peço a Ti. Amém. O que te deixa feliz? Né? O que te deixa feliz? Eu queria que você rapidamente em sua mente fizesse uma lista rapidamente de coisas que te trazem alegria, de coisas que te deixam felizes, contentes, que te tragam felicidade, né? Se você colocar numa lista coisas que te deixam feliz, muito provavelmente, né, você vai pensar talvez em férias. Bom, férias me deixa feliz. Talvez fazer, aqueles que gostam, exercícios físicos, né? Ou fazer atividade física me deixa feliz. Talvez para outros o que deixa a pessoa feliz é simplesmente não fazer nada, né? O que me deixa feliz é eu não fazer absolutamente nada. Para outros é, de repente, conhecer outros lugares, escapar da rotina. Para alguns o que os deixa feliz é escrever, para outros é ler, para outros é cantar. E nessa lista você tem diversos motivos que podem te trazer felicidade. E esses motivos, eles acabam se intensificando quando você sabe que tem algo que te deixa feliz e você planeja esse algo que vai te deixar feliz e esse algo acontece. Então, você planeja algo que te traz um prazer, uma felicidade e essa coisa acontece, concretiza. Então, você tem aí o ápice da felicidade, né? Eu desejei, eu sei que isso me deixa feliz, eu planejei talvez umas férias e deu certo. E daí nós ficamos muito radiantes, com felicidade e alegre. No livro Liderança e Integridade, Ronaldo Lindório ele diz algo muito interessante que nós vamos pensar um pouco nesta manhã. Ele diz assim: somos treinados para agir bem, mas não para reagir bem. Um líder, porém, é medido por suas reações. São as ações que demonstram planejamento, mas as reações demonstram valores. Quando nós planejamos as coisas e as coisas começam a dar certo, nós começamos a agir de acordo com o nosso planejamento e ficamos felizes, né? Talvez você planejou uma viagem, deu certo, e a sua vida começa a acontecer de acordo com os seus planejamentos e você age de acordo com isso e você é uma pessoa extremamente feliz. Talvez você trabalhou muito e conseguiu a promoção no seu emprego, né? Talvez você ralou bastante e conseguiu o seu diploma, conseguiu a sua graduação, a sua pós, e você está trabalhando, isso está dando certo. Você vê fruto, você vê resultado, você vê o planejamento da sua vida que você desenhou como um plano, a minha vida vai seguir para este rumo, e você vê a sua vida indo para esse rumo, as coisas dando certo, né? Talvez na sua casa está tudo bem, no seu trabalho, você está no maior love com o seu cônjuge, está tudo bem no casamento, os filhos têm saúde, você consegue sair, passear, se divertir, e você está extremamente feliz e alegre, porque as coisas estão dando certo. Mas acontece, meus amados, que nessa nossa vida, e que isso é maravilhoso acontecer, em algum momento das nossas vidas, muito provavelmente, nós nos deparamos com imprevistos, né? Nós nos deparamos com os imprevistos, com o imponderado, com algo que nós não esperávamos.
E de repente parece que o nosso planejamento, muitas vezes, pode ser que comece a escorrer pelos nossos dedos. Aquela viagem que a gente queria fazer, de repente o carro quebra e você já não consegue mais fazer. E não somente isso, mas os seus filhos talvez começaram a ficar doentes e vocês estão enfrentando algumas dificuldades. O seu chefe te chama e diz assim, olha, você acabou não correspondendo ao cargo que você foi promovido e nós precisamos te desligar. E daí você começa a estar diante de situações que não são previstas. E daí você não, diante dessas dificuldades, dessas provações que nós vamos comentar, nós não agimos, nós temos que reagir. E nós fomos treinados a agir bem de acordo com o planejamento. Mas muitas vezes nós precisamos analisar como nós reagimos diante de provações, diante de situações, diante de coisas que nos advêm, que muitas vezes nós não conseguimos explicar. As coisas estão indo bem, está tudo funcionando, eu estou feliz, eu estou alegre, sei lá, voltei de uma viagem, meu trabalho está ok, você vem para a igreja feliz, radiante, contente, mas de uma hora para outra, vira-se o jogo, vira-se a mesa, e parece que toda a sua vida começa a andar para trás. Parece que tudo que está vindo bem, parece que começa a não fazer muito sentido. E daí é o momento onde nós, muitas vezes, paramos e analisamos se somos felizes mesmo. É no momento dessas provações, dessas dificuldades que nos advêm, que nós não planejamos, porque nunca está no nosso script, você começa a planejar que rumo será que sua vida está levando. Nossa, será que é o caminho certo? Será que era por aqui mesmo? Será que é isso? Será que é aquilo? Porque as provações, elas tendem a nos moldar e nos mostrar, de fato, que rumo estamos tomando a nossa vida. É só na provação que a gente para pensar, porque quando as coisas estão indo bem, nós estamos muito felizes e contentes. E Tiago, meus amados, ele vai trabalhar exatamente isso nessa epístola, pelo menos nesse começo dessa carta. Tiago vai lidar com as provações da vida e como nós, como cristãos, devemos reagir a essas provações que nos advêm e que muitas vezes nós fazemos aquelas perguntas, por que as provações nos alcançam? Por que é que as provações nos atingem? Se Deus cuida de mim, se Deus cuida da minha família, por que é que eu preciso sofrer? Por que é que as coisas estavam indo bem e, de repente, parece estar dando tudo errado? E essa inquietude surge justamente pelo fato de que as provações, muitas vezes, nos mostram, muitas vezes não, de fato ela mostra a forma como nós reagimos e quem nós somos. E é excepcional a forma como Tiago começa a sua carta, porque ele vai se apresentar no versículo 1, eu sou Tiago, nós sabemos que ele é o irmão de Jesus, ele vai dizer, eu sou Tiago, servo de Jesus e servo de Deus, de Cristo, estou me dirigindo às pessoas que estão dispersas, os judeus que se converteram, mas estavam espalhados por todas as cidades, saudações, e daí agora ele vai simplesmente recorrer e dizer sobre as provações, porque aqueles irmãos que são judeus, conheciam de Bíblia. Os judeus já tinham em seu contexto a familiaridade com o culto, com a palavra do Senhor, com a Torá, com Moisés, com os Salmos. Eles já viviam isso, eles já conheciam de Antigo Testamento e conheciam Cristo. Mas Tiago, na sua carta, que é uma carta de sabedoria, um livro sapiencial, vai dizer a estes homens e essas mulheres que agora eles precisam reagir bem, que eles precisam, diante das provações que eles estão vivendo, de fato, reagir de acordo com a fé que eles professam em suas bocas. Tiago vai dizer a forma que esses cristãos devem viver diante das dificuldades, diante das provações. Porque muito provavelmente esses cristãos estavam sendo perseguidos, Depois da morte de Estevão, muitos foram dispersos, o texto de Atos vai dizer, e Tiago vai escrever esses homens, vocês precisam reagir às dificuldades. E é extremamente interessante porque as provações revelam, meus amados, revelam quem nós somos. É a provação, de fato, que é o reflexo de quem eu sou e de quem você é. É na provação que nós descobrimos quem nós somos. É na provação que nós vamos saber em que Senhor você serve. É na provação que nós vamos saber as suas palavras de que o seu coração está cheio. Não é no momento da bonança, não é no momento da alegria, não é no momento onde as coisas vão tudo bem. É no momento da provação que a sua fé é testada. É no momento da provação que você vai descobrir quem é. É no momento da provação, meus amados, que você tem o autoconhecimento da parte de Deus e que revela de fato quem você é. E nós, como cristãos, absolutamente nenhum de nós estamos livres da aprovação. Nenhum ser humano sequer
está livre da aprovação. Então a pergunta que nós temos que fazer não é como nos livrarmos da aprovação, mas a pergunta que temos que ter e que Tiago vai nos ajudar é como enfrentamos a aprovação, é como lidamos com a aprovação, é como passamos, porque não conseguiremos nos livrar dela, porque a aprovação faz parte de todos os seres humanos. A tribulação, o sofrimento e a dor faz parte de todos nós. E veja como Tiago começa a sua carta. Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer, afirmando, dando conselho de que aqueles irmãos deveriam agir. Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Tiago começa a sua carta e Tiago parece que não é normal, né? Tiago parece meio maluco. Veja, não faz o menor sentido. Tiago vai começar uma carta e a primeira coisa que ele vai dizer é, meus amados, saudações, eu sou o Tiago, mas vocês precisam ter um motivo de toda a alegria de vocês. O motivo de alegria de vocês é que vocês sofrem. Tende por motivo de toda a alegria o sofrimento. Se considerem felizes porque vocês sofrem e passam por provações. Parece que Tiago não sabe muito bem o que é provação, né? Parece que Tiago precisa de um pouco das nossas, porque daí ele vai saber o que é bom para a tosse. Tiago, como assim? Como que pode eu ter um motivo de toda a alegria o passardes por provações? É interessante, né? E eu queria que você pensasse de novo na lista que você fez em sua mente, rapidamente. E muito provavelmente, meus irmãos, na sua lista de coisas que te deixam feliz, não tem provação, provavelmente. Nas coisas que nós elencamos, de coisas que nos trazem felicidade, motivo de toda alegria, você não colocou sofrimento. Você não colocou na sua lista dor, você não colocou na sua lista prova, você não colocou na sua lista tribulação. Então, a gente tem um problema aqui, porque parece que o que o Tiago está dizendo não condiz com a nossa realidade. O que o Tiago está aqui nos ensinando parece que não faz parte do nosso dia a dia, porque na nossa cabeça a equação não fecha. Para nós, o que nós queremos é nos livrar da provação. Eu não quero provação, eu não quero dificuldade, eu não quero sofrimento, porque nós equacionamos mais ou menos assim. Aprovação é coisa ruim. Aprovação é sentimento de abandono, muitas vezes. Aprovação é insegurança, é instabilidade, é incerteza. Aprovação é sinônimo, muitas vezes, de ir indo embora. Aprovação nos faz sofrer. Logo, a conta não fecha. Como se alegrar quando a aprovação nos traz sentimentos tão ruins? Como se alegrar, sendo que a aprovação nos puxa para baixo, ao ponto de que, muitas vezes, a aprovação nos faz infelizes? E a gente, assim, não consegue enxergar como que pode Tiago dizer, ter um motivo de alegria. A gente não consegue ver nessa espécie de esperança de uma fagulha de alegria no meio do sofrimento. Porque para nós a conta não fecha. Para nós, isso que Tiago está dizendo é contraditório. Provação e alegria. Tristeza e alegria. Dificuldade e alegria. Mas veja, meus irmãos, que o problema não é com o Tiago. O problema não são com as Escrituras, o problema é comigo e com você. Tiago tem em mente o sermão de Cristo. O sermão de Cristo, os irmãos conhecem muito bem. Cristo faz muitos sermões, e muitos sermões de Cristo estão nesse contrassenso, onde ele diz duas realidades que para nós parecem não fechar a conta. Cristo faz isso o tempo todo. No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, que nós conhecemos, o Sermão da Montanha, você tem as bem-aventuranças. As bem-aventuranças felizes vocês são, bem-aventurados vocês são. E no versículo 4, Jesus vai dizer, bem-aventurados vocês são, porque vocês choram, bem-aventurados os que choram. E o contexto do choro aqui é um choro de tristeza, de lamento, porque eles serão consolados. É um choro de dificuldade. E Cristo está dizendo, vocês são felizes, porque vocês choram. Cristo vai dizer no versículo 10, bem-aventurado vocês são quando serão perseguidos. Perseguição para nós não tem nenhum motivo de alegria. Me perseguiu, o que eu quero na verdade é justiça. O que eu quero na verdade é que Deus extermine, o que eu quero na verdade é justiça própria. E Jesus está dizendo, vocês são bem-aventurados quando te perseguirem. No versículo 11, Jesus vai dizer, de Mateus 5, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, bem-aventurados são quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus está dizendo, vocês são felizes quando mentem sobre você.
Vocês são felizes quando, por conta do Evangelho, eles te perseguem. Você é feliz porque eles dizem mal sobre você. Vocês são felizes porque eles cometem injúrias contra você. Esse contrassenso, meus amados, é a loucura do Evangelho. E que Jesus está dizendo, e que Tiago está dizendo. E é interessante que a felicidade, que é o que o Tiago vai tratar aqui, de sermos felizes, assim como o sermão de Jesus, não é de forma alguma a ausência da aprovação, mas é a felicidade na aprovação. É a felicidade na dificuldade. O que Tiago e o que o Espírito está dizendo a nós é mais ou menos assim. Quem foi que te disse que não é possível ser feliz em meio à tribulação? Quem foi, meu amado, que te fez acreditar que sofrer é o fim da vida? Quem foi que te fez acreditar que a provação, a dificuldade, o desemprego, a falta de saúde, você não pode ser feliz? Quem foi que te fez acreditar que se você passar por dificuldades você não é crente? Quem foi que te fez acreditar que na provação você necessariamente é uma pessoa infeliz? Quem foi que te fez acreditar que você não pode tirar nada de bom das dificuldades? Essa é a loucura do Evangelho que Tiago vai trabalhar. Tem um outro texto, Hebreus capítulo 10. Abram aí. Voltem um pouco. Hebreus capítulo 10. A carta aos Hebreus é uma carta para que os irmãos não retrocedam à fé, porque eles estavam sendo perseguidos. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 32, olha o que o autor diz àquele povo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de que iluminados, então depois que vocês foram iluminados, depois que vocês conheceram o Evangelho de Cristo, Hebreus 10, 32, que vocês foram iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Vocês se encontraram com o Senhor e vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Ora, expostos como um espetáculo, porque eles eram comidos pelos leões, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tomando-vos como coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Ou eles eram os comidos, ou eles eram participantes, porque a própria família fazia parte desses espetáculos de Roma. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos um patrimônio superior e durável. Eles perdiam as propriedades, eles perdiam os direitos, e eles recebiam isso com alegria. Você imagina alguém chegar na sua casa, tomar a sua propriedade e você ter isso como alegria, porque eles sabiam que tinha uma pátria superior que estava nos céus. Aí ele vai dizer no versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Essa é a loucura do Evangelho que Tiago vai dizer, que Jesus vai dizer, que aqui em Hebreus o autor vai dizer àquela igreja. João vai escrever à igreja de Esmirna e vai dizer, vocês serão presos. Tende por motivo de toda a alegria o sofrimento. Então Tiago, no versículo 2, vai dizer isso para nós. Tende por motivo a alegria de vocês, a primeira coisa, porque vocês irão passar. Nós não nos livramos da provação, meus irmãos. Essa ideia de que crente precisa declarar, que crente precisa profetizar, de que crente precisa bater o pé e dizer, eu não aceito a provação, não existe, porque todos nós iremos passar por provações. E Tiago vai dizer, tende por motivo de grande alegria, o passar, dizia por várias. Não é uma provação na vida, são várias, são diversas, são em muitos momentos, em diversas épocas, em diversos contextos. Não é uma provação que você vai passar, meu amado. São várias, são muitas. E nós temos que ter um motivo de alegria, o passar por tudo isso. É isso que Tiago quer nos assegurar. Porque veja o que ele vai dizer no versículo 3. Vocês devem ter alegria de passar por várias provações. Ele vai explicar, pois, ou porquê, sabendo que a aprovação da vossa fé, a aprovação aqui da vossa fé, na minha tradução está aprovação, mas na maioria das traduções está prova,
porque é a prova da vossa fé. Sabe o que o Tiago está dizendo? A palavra prova aqui é dokimos, né? É a mesma que aparece em 1 Timóteo 2,15, quando Paulo vai dizer ao pastor Timóteo, né? Timóteo, procura te apresentar diante de Deus dokimos, né? Aprovado. Olha o que Tiago está dizendo. Vocês devem se alegrar nas tribulações de vocês, porque vocês sabem que essas tribulações provam a fé de vocês. Essas tribulações confirmam, constatam, evidenciam, autentificam a fé que vocês têm e em quem vocês têm. É por isso que temos que ter um motivo de toda alegria, porque a tribulação confirma quem nós somos. Lembra que eu disse que a aprovação revela quem você é? E a aprovação, ela constata de fato em quem você crê, qual é o seu Senhor, do que o seu coração está cheio e no que os seus olhos estão. Então veja que o motivo de toda alegria não significa, quero que os irmãos entendam isso, que Tiago não está dizendo para nós nos alegrarmos sobre a situação. Não é se alegrar porque você tem uma notícia de um câncer, não estou dizendo isso. Tiago não está dizendo isso. Tiago não está dizendo para nós nos alegrarmos com a dificuldade, mas é o que isso produz. Vocês têm que se alegrar, porque mesmo essa coisa sendo ruim, você chora, você sofre mesmo, meus amados. A gente sente luta, a gente sente dor, a gente sofre, as coisas doem, as contas chegam, o coração acelera, isso é ruim. Mas o que o Tiago está dizendo é, vocês precisam se alegrar, porque vocês vão passar por isso, porque mesmo essas coisas sendo ruins, a perseguição, a injúria, todas essas dificuldades que nós passamos na vida, as preocupações, as adversidades, todas elas estão te forjando, todas elas estão aprovando, dokimos, ou adokimos, né, reprovando a sua fé. O motivo de alegria é porque nós vamos passar e ela vai nos validar como crentes. Veja que daí começa a fazer sentido, porque o crente não pode olhar para o desafio. O crente, por mais que ele passe pelo luto, pela dor, pela tristeza, pelo desemprego, pela falta de comida na mesa, isso está provando a sua fé. Isso está provando a sua fé. Isso significa, meus irmãos, que a dificuldade na nossa vida é uma das únicas maneiras que nós temos de provar que somos crentes. É na dificuldade que a sua fé é provada. É na tribulação que a sua fé é confirmada. Isso é muito sério, porque na nossa vida o que nós muitas vezes queremos é fugir do sofrimento. A gente quer de todas as formas fugir, a gente acha que ser crente são pessoas que não sofrem, são pessoas que estão o tempo todo numa vida maravilhosa. E a aprovação confirma a sua comunhão com Deus. A aprovação confirma a sua fidelidade com Deus. A aprovação confirma o seu amor com Deus, a sua firmeza na palavra, em que de fato, qual Senhor você está servindo. É por isso que nós temos que ter um motivo de toda alegria. Guardem isso. Porque as dificuldades, as provações, é o único caminho que você tem para provar que você é crente, porque a sua fé está sendo provada. E ele vai seguir dizendo que uma vez confirmada, porque ela é confirmada, porque ela é autenticada, porque a sua fé é uma fé verdadeira, é uma fé genuína, é uma fé edificada, é uma fé que não se abala mesmo quando o mundo está caindo à sua volta. É uma fé que de fato é o que o Senhor espera que nós sejamos. Então veja que o que Tiago está dizendo àqueles amados que estavam sofrendo é: o Espírito Santo está pedindo para que vocês olhem para a dificuldade, passem pela dificuldade, mas olhem para o que ela produz. Olhem além dela, olhem para aquilo que ela está forjando em vocês e de fato mostrando quem vocês são. Então a pergunta que fica para nós é: ok, eu entendi, mas então como fazer isso? Eu entendi que eu preciso olhar e ter um motivo de alegria, eu passar por essas dificuldades, porque isso está provando a minha fé, provando o meu caráter, provando de fato quem eu sou. Mas como então permanecer firme? Como então permanecer pleno? Como então passar por essas dificuldades dessa forma que o Senhor espera? E o que o Tiago vai desenvolver, eu vou parar no versículo 4, mas ele vai desenvolver isso nos restantes dos versículos.
Tiago vai falar sobre a integridade. A integridade, ela vem da palavra inteiro, no sentido de que nós só conseguiremos passar pela aprovação e temos um motivo de toda a alegria a passar por isso, porque nós estamos inteiros, plenos, completos na aprovação. Jesus, uma vez, quis compartilhar um pouco de suas provações, e ele passou por uma das mais terríveis que o homem poderia passar, e Jesus chama 3 dos seus discípulos e diz para eles: venham comigo, e chama esses discípulos para ir com ele para um jardim, né? O jardim das aflições de Cristo. E Cristo ali, ele vai dizer assim: vocês precisam orar, porque se vocês não orarem, vocês serão tentados. E Jesus vai ali, os irmãos sabem, no jardim ali, orar ao Senhor, porque ele estava para ser pego. E Jesus vai orar e pede para que aqueles discípulos orem, porque se vocês não orarem, se vocês não estarem vigilantes e completos, vocês serão tentados. E Jesus vai orar e quando ele volta, o que acontece com os discípulos? Eles estão, dormindo. Sabe o que acontece, meus amados? Parece que a melhor maneira que nós muitas vezes achamos de resolver os nossos problemas é dormindo. Nós vimos isso em Jonas, A tempestade entrando no barco, as coisas indo à deriva, os marinheiros tentando se salvar, clamando cada um ao seu Deus, e Jonas está dormindo. Parece que nós, quando estamos diante dos problemas, e nós não o enfrentamos, e nós não o encaramos, e nós não estamos completos e íntegros no problema, nós dormimos, nós fugimos, nós buscamos escapes para nós mesmos, para não enfrentarmos a tribulação. Não tem nada mais confortável de na tribulação se alienar. Não tem nada mais confortável para nós, de no momento da dificuldade, a gente procurar escapes, seja ela qual for, para não enfrentá-lo. E daí, muitas vezes, nós buscamos e recorremos a esses prazeres que a gente acha que a vida pode dar, esses prazeres pequenos e rápidos, que vai nos trazer uma pequena alegria ali, e daí talvez isso resolva, mas não resolve. A gente acha que dormir resolve. A gente quer dormir em berços esplêndidos, quando é o nosso próprio berço que está pegando fogo. Porque a gente não consegue olhar para a tribulação e sermos íntegros, inteiros nela. Ou então nós enchemos a nossa agenda de coisas, marcamos muitos compromissos, muitas reuniões, muitas coisas para fazer, porque daí, se eu encher minha cabeça de outras coisas, eu não lembro do problema. Como se o problema sumisse, simplesmente porque você está se alienando. Você, meu irmão, e você, minha irmã, só conseguirá ter esse caráter aprovado, dóquimos, na tribulação, quando estivermos inteiros nela. E é a oração, meu irmão e minha irmã, que vai te deixar lúcido. É a oração que vai, de fato, te deixar inteiro, lúcido, diante da aprovação. E você conseguir olhar da dificuldade que é realmente enorme, que realmente é difícil, que dói, que machuca, e dizer: eu sei quem eu tenho crido. É só nesse momento onde você está com os olhos fechados, em que seus olhos se abrem, para que você possa, de fato, enfrentar as dificuldades, meu irmão. Na hora da aprovação, é a oração que te presentifica naquele momento, para que você possa estar ali inteiro, com os olhos fechados, mas com os olhos abertos, entendendo de fato a realidade que está diante dos seus olhos, e para o que de fato você tem que olhar. Nós precisamos estar inteiros, orando diante do Senhor, entregando o nosso coração, a nossa mente, e pararmos de buscarmos escapes, porque sabe o que acontece conosco? E acontece comigo? Quando nós passamos por dificuldades, nós temos um péssimo hábito de criarmos uma espécie de negação da aprovação. Fingimos que está tudo bem, mas sendo que não está. Negar, fugir, não resolve. É uma espécie de negação e nós não conseguimos buscar ajuda. Nós não conseguimos, de fato, abrirmos o coração e falarmos que passamos por dificuldades. E Tiago está dizendo: vocês vão passar. Se conformem com a possibilidade que vocês vão passar por várias, por diversas. Mas vocês têm uns aos outros, vocês têm o Cristo, que está pedindo para que vocês olhem com alegria, porque isso está provando de fato quem vocês são e como vocês estão reagindo diante da aprovação e diante da dificuldade. Nós precisamos, meus irmãos, pararmos de negar a aprovação. Talvez estamos muito preocupados com a nossa reputação e vamos dizer uns aos outros: nossa, por que eu vou dizer
para o pastor ou para quem quer que seja, que eu estou passando esse tipo de dificuldade, esse tipo de provação, de tribulação, às vezes para mim é tão grande, mas para ele não é nada. Mas veja, se nós temos isso em nossa mente, nós temos Tiago, nós podemos juntos nos lembrarmos de meu irmão. Isso é muito difícil para você, mas permaneça firme. Veja como Tiago continua o versículo, porque a aprovação, uma vez confirmada, ela produz perseverança, que é o que vai dizer o versículo 3. Produz perseverança, produz resiliência, produz de fato um coração que continua firme. Olha, meu irmão, você está com dificuldade, você está sem saúde, mas você está aqui, meu amado. Você talvez não tenha as coisas na sua casa, mas você continua firme aqui. E Tiago vai dizer que é para nós ajudarmos, que é para nós fazermos, ele vai chegar nisso. Mas veja, meus irmãos, que nós precisamos ter um coração inteiro e enfrentar a dificuldade, porque nós vamos passar por elas. Vamos parar, meus irmãos, de fingir que está tudo bem quando não está, porque fingir não resolve. Nessa, muito provavelmente, a nossa fé está sendo adóquimos, reprovada. Eu quero convidar você nessa manhã a dar um beijo na sua aprovação, a dar um abraço nela e dizer assim, você está me fazendo um cristão melhor. Eu vou passar por você, virão outras, mas quando eu sair daqui, eu terei o caráter mais aprovado. É isso que me motiva, é isso que me deixa alegre, porque eu sei em quem eu tenho crido. Inteiro, não é fugir. Tem uma música que eu gosto muito de um grupo, eu não lembro o nome da música, mas a primeira letra da música, eles dizem assim, eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Isso é muito profundo, meus irmãos, sabe por quê? Porque a gente não olha nos olhos da tristeza. A gente foge, na nossa conta não fecha, e se olhar para a tristeza é infelicidade. E a música vai dizer, eu olhei a tristeza nos olhos e eu sorri. Eu sorri porque por mais que ela é grande, eu sei quem eu tenho crido. Eu sorri porque eu sei que por mais que ela me deixe muitas vezes, sim, doente, depressivo, com dor, às vezes nessa tribulação vem a própria incredulidade, mas com os olhos fechados e com o coração aberto e com os olhos abertos espirituais, nós conseguimos enxergar que essas leves e momentâneas tribulações estão produzindo em nós um caráter à semelhança de Cristo. Então, meu irmão e minha irmã, o que vai te sustentar é a oração e pararmos de fugir dela. E o versículo 4, ele vai dizer exatamente sobre essa perseverança, de estar inteiros. Veja o versículo 4. Ora, então ele disse, uma vez a fé confirmada, produz a perseverança. Então a fé que temos, sendo aprovada no caráter que temos em Cristo, nos produz essa perseverança, essa resiliência, no versículo 4. E essa perseverança, ela deve ter uma ação completa. Essa perseverança, ela precisa gerar em nós uma completude, e para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Tiago está nos dizendo que essa perseverança, ela está agindo em nós para que sejamos perfeitos e íntegros e não pela metade, não deficientes. Porque quando nós não estamos inteiros e íntegros na aprovação, o que acontece com o nosso coração e com a nossa mente é que nós nos dividimos. Você tem a mente e o coração dividida, e aquele momento onde você fica perdido, as provações começam a se agigantar na sua frente, e você não consegue saber o que fazer, porque você está dividido. E reino dividido não subsiste. Aí você acha que o caminho para se livrar da aprovação é para cá. Aí você vai para cá, aí você fala, não, mas não é aqui, não é para cá o caminho, não estou sentindo. Aí você vai para o outro lado. Não, acho que é por aqui. A gente faz o tempo todo, fica para lá e para cá, para lá e para cá, porque nós estamos divididos, tentando de todas as formas nos livrar de algo que não vai sair de lá, enquanto nós não nos posicionarmos, enfrentar, olhar nos olhos dela e sorrir. E de fato, entregar ali o corpo inteiro, as mãos, o coração, a mente, para que você esteja inteiro e íntegro. Porque essa resiliência, essa perseverança que vai gerar em nós, nos fará completos e íntegros e em nada deficientes. A nossa fé, meus amados, precisa ser una, tem que ser total, tem que ser integral, não pode ser confundida com as outras coisas. Nós podemos simplesmente e unicamente confiar no Senhor e depositar somente nele toda a nossa confiança. Então você vê que é mais ou menos uma fórmula matemática, né? Você tem a aprovação que ela te gera a prova da sua fé,
que te confirma, a aprovação mais a prova da fé, mais a confirmação, mais a constatação, mais a evidência de que você é crente, ela te produz uma perseverança, e que essa perseverança, ela é completa, gerando em nós o resultado final, que é íntegros, perfeitos e em nada deficiente. Meus irmãos, as provações estão nos moldando. Como nós falamos aqui, cantamos, né? Assim como o fogo refina o ouro, é assim. As provações não são ruins, elas são, mas não são de todos o ruim, porque nós estamos olhando além dela. Precisamos olhar para além dela. Queria dar um exemplo para os irmãos aqui, eu acredito que tenha ficado já claro, mas eu pensando nisso, eu pensei num atleta, um corredor, né? Talvez um cara é um atleta, um corredor, um maratonista. E ele diz, eu sou um corredor, eu sou um maratonista. Aí você vai dizer, ok, eu sei. Tiago vai trabalhar sobre isso no capítulo 2, né? Esse tema de provações e dificuldades, Tiago volta em sua carta várias vezes, então nós vamos voltar a falar sobre isso. E Tiago vai trabalhar, você diz que tem fé? Ok, até os demônios creem e tremem. Você pode dizer que você é um corredor, você pode dizer que você é um maratonista, mas sabe quando nós iremos saber que de fato ele é um corredor ou maratonista? Quando ele tiver uma prova, quando ele tiver uma maratona de verdade, aonde ele alcança, aonde ele supera, aonde ele consegue vencer, passar, ultrapassar, e daí sim, isso valida, isso confirma, isso é a prova de fato que ele é um corredor. E esse corredor, ele tem um motivo de muita alegria, essa aprovação, essa maratona, porque ele sabe o tanto que ele tem treinado, ele sabe o tanto que ele tem agido, e essa prova, que é difícil, irá provar de fato quem ele é. Eu vejo os irmãos aqui, tem alguns irmãos aqui na nossa igreja, né, que vão no Bravos, né? Bravos é para maluco, né? E é isso, e você vê pessoas que vão para lá para sofrer, né, a gente vê as fotos, vão lá para sofrer, é um desafio muito difícil, e eles estão alegres. Estão alegres porque eles estão treinando e sabem que eles vão passar por aquela dificuldade, mas no final é aquele sentimento de, eu venci, eu sou realmente um bravo, né? Não sei se é assim que fala. Mas é isso, meus irmãos, a gente tem que olhar as nossas dificuldades por um motivo de toda a alegria, porque quando você passar por ela, meu irmão, o seu espírito vai estar renovado, a perseverança, o caráter íntegro, perfeito, completo. A gente sofre muito mais do que deveria, porque a gente olha para o problema, e não olha, não consegue enxergar a alegria, porque a gente está olhando justamente e simplesmente para o desafio. São os obstáculos que nos fazem, que nos motivam a mostrar a nossa fé em um Senhor. Hebreus vai trabalhar exatamente essa ideia de que nós estamos em uma maratona. Hebreus vai dizer justamente isso, que nós estamos numa corrida, em busca da coroa perfeita, e nós iremos encontrá-la. E durante a nossa caminhada, a nossa peregrinação, a nossa jornada, nós teremos várias, diversas, muitas dificuldades, mas olhando sempre para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. As pessoas geralmente me perguntam, e se perguntam, eu acho que todo cristão já fez essa pergunta alguma vez na vida. E essa pergunta é muito comum e muito legítima, né? Pastor, como eu sei que eu sou crente? Né? Como eu sei que eu sou crente? Todo mundo já fez essa pergunta para si. E nós geralmente falamos, né? São os frutos que evidenciam que você é um cristão. E é uma grande realidade. E esse texto nos ajuda justamente com esse questionamento. Nos ajuda com esse questionamento. Porque não é simplesmente os frutos, mas a forma como você reage às provações. Quem é você na provação, meu irmão? Quem é você na provação, minha irmã? A aprovação não vai dizer pouca coisa sobre você. A aprovação vai dizer tudo sobre quem é você. A aprovação é como um espelho que te reflete. Não é na bonança, não é na viagem, não é na conta cheia, não é no carro novo, não é dando entrada na casa nova, não é no emprego dos sonhos, não é na Disney. A aprovação que de fato vai te colocar como um espelho e vai mostrar de fato quem você é. Quer saber se você é um crente ou não? Pense como você tem agido diante das provações, e que eu sei que você tem, porque todos nós passamos por elas. Diante das provações, aqueles que não entenderam a loucura do Evangelho são condicionados às circunstâncias. E daí são pessoas infelizes. São pessoas infelizes porque a felicidade delas estão totalmente seguras nas coisas. E daí quando essas coisas escapam, quando as coisas caem pelos seus dedos, escorregam,
não tem mais motivo para ser feliz, não tem mais motivo para ter alegria, porque a felicidade está nas coisas, nas circunstâncias, em tudo aquilo que a vida pode te oferecer. E daí, diante disso, são pessoas que muitas vezes são infelizes e que têm em sua vida picos de alegria. Mas o crente, aquele que entendeu a palavra do Senhor, aquele que entendeu de onde ele foi resgatado e para onde ele está indo, a sua felicidade não está condicionada às coisas, não está condicionada às pessoas, não está condicionada ao salário, a tudo aquilo que a vida pode proporcionar. Porque tudo isso pode passar. A felicidade do cristão não está nas coisas, porque a nossa felicidade não é um sentimento, a nossa felicidade é um estado. Nós somos felizes e passamos por nossa vida com picos de tristeza, dificuldades, adversidades gigantes, provações, dificuldades. Mas todas elas são momentâneas porque elas passam, e os nossos olhos estão na eternidade. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Nós somos aqueles que, rapidamente, com as tribulações, além de buscarmos escapes, olhamos para elas e elas acabam tirando a nossa felicidade? Ou somos aqueles cristãos felizes, contentes e completos? Davi diz, na sua oração em Salmo 51, Senhor, reaviva em mim a alegria da tua salvação, porque daí nada disso importa. A gente sofre, meus irmãos, eu quero que vocês entendam isso, eu não estou dizendo que, não estou minimizando a dor do sofrimento, Tiago também não está, Cristo também não está, a gente sabe que dói, a gente passa por luto, a gente chora mesmo, mas isso não abala a nossa fé, porque a nossa fé está sendo confirmada, a nossa fé está sendo validada, a nossa fé está sendo autenticada, e o Espírito nos dá a perseverança para mesmo diante de uma catástrofe, de um problema gigantesco, você continuar aqui. É só a sua fé aprovada no Senhor que pode, de fato, te manter de pé. Logo você se levanta, é um momento, isso passa, e você é mais parecido com Cristo. Eu acho que eu já contei essa história aqui para os irmãos, mas eu queria contar mais uma vez, que está dentro desse contexto. Horácio Gates Spafford foi um cristão advogado muito importante, muito bem sucedido no século XIX. Ele era advogado muito bem sucedido, casado com sua esposa, tinha 5 filhos, 4 meninas e um menino mais novo que também se chamava Horácio. Tudo ia bem, tudo estava maravilhoso, os negócios, a família, tudo indo bem, e um dia o jogo vira, um dia a mesa se vira. Em 1870, Spafford sente a terrível e inimaginável dor de perder o seu filho, com 4 anos. Horácio foi levado pela escarlatina, tinha apenas 4 anos, medicina ainda não era como é hoje, e essa família sente a dor de perder o seu filho mais novo de 4 anos. Um ano depois disso, eles ainda se recuperando do luto, os irmãos que gostam de história sabem, Chicago foi incendiada em 1871, onde 1/3 da cidade de Chicago foi incendiada. E o escritório de Spafford literalmente foi embora com as chamas, perdeu todos os documentos, perdeu seus clientes. E essa família, em um ano, vê literalmente a falência diante dos seus olhos. Eles não têm praticamente mais nada, ele vai literalmente à falência. Mas ele havia prometido, assim quando seu filho morreu, de que ele ia viajar com sua esposa e com suas filhas para a Europa. E ele, assim, pega as passagens e eles vão à Europa. Só que, por um imprevisto, ele não pôde embarcar nesse navio. Alguns dizem, os historiadores dizem que ele foi tentar até resolver algumas questões sobre as suas rendas, que realmente ele não tinha mais o que fazer. Mas houve um imprevisto e ele não embarca. Embarca nesse navio a sua esposa Ana e suas 4 filhas. E quando elas estão cruzando o Oceano Atlântico, o navio colide com outro navio. Vocês podem pesquisar essa história na internet, tá? Colide com outro navio e em 12 minutos esse navio naufraga. A sua esposa tenta segurar suas filhas e elas são arremessadas e mortas. Ana acorda no bote salva-vidas e foi uma das poucas mulheres que foram salvas naquele naufrágio. A notícia se espalha nos jornais, ela chega na Europa e ela manda um telegrama para o seu esposo, contando a tragédia com suas 4 filhas, e ela escreve 2 palavras no seu telegrama: salva sozinha.
Esse homem, ele se levanta, pega o primeiro navio para encontrar a sua esposa, e quando eles estavam a certa altura do Oceano Atlântico, o marinheiro disse assim, olha, foi mais ou menos aqui que o navio afundou. E esse homem, vai ser difícil, né? Esse homem, ele senta, e nós temos registrados 2 fontes históricas que preservaram o que passou no coração desse homem neste momento. Uma delas é uma carta que ele escreveu à sua irmã Raquel, e ele disse assim, na quinta-feira passamos perto do local onde o navio naufragou. No meio do oceano, a água tem 3 milhas de profundidade. Mas quando penso nas nossas pequenas queridas, não as vejo ali. Elas estão seguras e abrigadas, as queridas ovelhinhas. E em breve também estaremos lá. Nesse meio tempo, graças a Deus, temos a oportunidade de louvá-lo e de agradecer por seu amor e por sua misericórdia por nós e pelos que amamos. Eu o louvarei enquanto eu viver, que todos nós ergamos, deixando tudo e seguindo. E ele escreveu, após essa carta, a sua irmã Raquel, uma canção que se chama Sou Feliz com Jesus, que nós conhecemos e cantamos aqui. E na primeira estrofe ele diz, se a paz a mais doce me deres gozar, ou se a mais dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Horácio era um homem que entendeu a loucura do Evangelho. Horácio é o homem que tinha as palavras de Jesus em seu coração, de João 16, que diz, no mundo vocês terão aflições, mas tendes bom ânimo. Horácio muito provavelmente leu a carta de Tiago. Horácio muito provavelmente leu a carta que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 8, no versículo 35, que Paulo diz, quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. É isso, meus amados, que deve nos ajudar e ter um motivo de toda alegria o passar por essas dificuldades. Eu quero encorajá-lo nessa manhã, mais uma vez, a olhar a sua tristeza nos olhos e sorrir. E olhar para além dela, e ver de que ela está de fato te forjando, te moldando, para que no fim da sua vida e no fim da minha vida, nós possamos orar, como o apóstolo Paulo disse nas suas últimas palavras. A carta do apóstolo Paulo, de 2 Timóteo, são suas últimas palavras, e ele diz a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim, quanto a mim, estou já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Aí ele vai dizer no versículo 7, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, na qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Que o Senhor nos ajude, meus amados, a olhar a tristeza, a provação, com alegria, porque ela de fato tem revelado o Deus que você serve. Vamos orar.